Boa noite, meus amados. Estamos juntos mais uma vez, junto e misturado, como diz a história, né? Sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual, que eu chamo de espiritual, porque eu estou aqui, você está na sua casa, você compartilha com outra pessoa, é outro ponto, você convida uma pessoa para assistir junto, é outro ponto. E assim a Igreja de Cristo, ela se forma, né? Mas todos nós, se estando me assistindo, ou não estando, ou assistindo outra pessoa, você é uma Igreja de Cristo, você está congregada com Ele. A nossa congregação, eu sempre falo, gosto de falar isso, né? A nossa congregação, ela é espiritual, porque o nosso Deus, Ele é espiritual. Amém? Então sejam todos bem-vindos, dê um like nesse canal no YouTube, se inscreva neste canal no YouTube. Eu agradeço a todos que têm se inscrevido lá neste canal, porque você se inscrever nesse canal, você não vai pagar nada, mas você vai estar me incentivando a estar aqui às quartas e aos domingos, né? Então se inscreva lá neste canal no YouTube, Ed em Nova Aliança. E assim também para se dar um like aqui nessa página no Facebook, Ed do Teclado, para que você possa participar junto comigo ao vivo, às quartas e aos domingos. Bem, vamos para a nossa homilia. O tema é um pouco meio pesado para aquelas pessoas religiosas, né? Que não presta atenção no que está lendo. Porque a questão é essa, é de não prestar atenção no que se lê na Bíblia, né? Pois o nosso tema é Jesus de Nazaré não é mais o caminho, foi. Jesus de Nazaré não é mais o caminho, foi. Ele foi o caminho um dia, né? E para isso nós temos que prestar atenção no que nós vemos, né? Porque as pessoas, a mente delas está tão cauterizada que mesmo que ela lê na Bíblia, eu acho que ela diz assim, eu não posso crer nisso que está escrito. Porque não foi assim que me ensinaram. É essa a questão. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Você aí do seu sofá, da sua cama, não sei que posição você está. Só peço que abra a sua mente e a sua Bíblia, se você puder, né? Antes eu fazer mais um lembrete. A questão, meus amados, uma das explicações que eu achei, né, para levar até vocês, o motivo de eu ter me saído de uma religião, né? Porque o motivo foi de eu ter encontrado muitas contradições daquilo que eu ouvia. Quando eu prestei atenção no que eu estava lendo, eu encontrei muitas, não foram poucas, muitas contradições daquilo que liam para mim, né? E foi isso que me levou a não frequentar mais nenhuma religião em cima dessa terra, porque não foram poucas. Eu vou trazer para vocês agora, nesse mês, ainda estou em trabalho desse estudo, né? Quero trazer para vocês nesse mês de outubro, e talvez seja o mês todo, nas quarta-feiras, eu quero mostrar para você, que eu quero provar para você, que o Deus da religião não é o Deus da Bíblia, ou vice-versa. O Deus da Bíblia não é o Deus pregado nessas religiões. Então eu quero trazer, eu tenho mais aí, eu tenho uns 80, não foi tudo, né? Eu só estou pegando aquelas passagens mais claras, né? Mais de 80, isso é muita coisa. Se fosse 2, 3 passagens, a gente consideraria, né? Mas sem querer pegar tudo, eu peguei
eu peguei 80, ainda estou pegando algumas ainda, né? Passa de 80 passagens. Por isso que eu determinei o mês de outubro todo, às quarta-feiras, né? Inclusive, esse tema que eu vou trazer, que é o Deus da Bíblia não é o Deus da religião, você vê que sempre a gente troca de tema, mas esse tema vai continuar até eu terminar o estudo aqui, né? Até eu pregar todo o estudo. Apenas eu vou classificar como primeiro, segundo, terceiro e daí em diante. E você já está convidado para não perder esse estudo, né? Na qual vai nos mostrar que o Deus da Bíblia não é o Deus pregado dentro dessas igrejas por aí. O Deus dessas igrejas aí é outro Deus. Então, agora no outubro, não sei se quarta-feira, já começa quarta-feira, né? Quarta-feira eu acho que é a primeira. Vou ver se dá tempo, caso contrário, só final de semana que eu separei os versículos, mas tem que passar limpo, né? Na sua cronagem, né? Como é que chama? Na sua contado, né? Separando assunto por assunto, versículos que mostra direitinho. Então você está convidado para não perder uma pregação. Vai ser em média 5 pregações, o mês de outubro inteiro, só mostrando para você que o Deus da Bíblia não é o Deus da religião. Bem, o tema já falei. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro aos Hebreus, no capítulo 10. Nós vamos ler o versículo 19 e 20. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Paulo, pregando o Evangelho aos Hebreus. Versículo 20. Presta atenção, pelo novo e vivo caminho, que Ele nos consagrou, pelo quê? Pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, meus amados, o caminho que Jesus de Nazaré, desde o princípio que eu faço administrações, desde há 5 anos atrás, eu sempre tenho falado, Jesus de Nazaré é uma coisa, o Cristo ressuscitado é outra coisa, né? Então, quando se fala cadê o 20, né? Pelo o véu, que é a sua carne. Então aqui está muito bem claro que é pelo corpo. O corpo é corpo, espírito é espírito. Então foi pelo corpo na cruz. Então antes da cruz, Jesus de Nazaré, ele era um judeu, cumpridor das leis de Moisés. Então o caminho que Jesus de Nazaré traçava pelos desertos era o que? O velho caminho. Era o Velho Testamento. Não era novo caminho. Porque o novo caminho, de fato e de verdade, relata aqui no versículo 20, né? Pelo novo, não é mais o velho, que é onde ele andava, pelo novo e vivo caminho. O outro era velho e morto. Não era um ministério de vida. A lei de Moisés não era um ministério de vida, era um ministério de condenação, de morte e escuridão, né? Porque era sombras. Sombra é sombra, mas quando a luz acende, não existe mais sombra. Amém, meus amados? Então, Jesus de Nazaré, nos seus dias da sua carne, no seu corpo,
ele era um cumpridor da lei de Moisés no velho caminho. Um Novo Testamento, né? O testamento, quando eu faço um testamento, ele só terá vigor depois da minha morte. Antes da minha morte, aquele documento, ele não tem validade, ele não tem poder de nada enquanto vivo eu estiver. Mas depois que eu morrer, ele tem poder. Então, é o que Paulo está dizendo aqui. Nesse Novo Testamento, tem poder. Depois que o testador, Jesus de Nazaré, era o testador, né? Porque ele recebeu do Pai todo o poder, toda a honra, tudo foi dado a Jesus de Nazaré no velho caminho ainda. No velho caminho ainda. Mas ele morre. Então, iniciou-se aqui um novo caminho e vivo agora, né? O testador morreu. Então, se o testador morreu, o documento tem poder. O documento é válido. Mas enquanto o testador está vivo, que era o caso de Jesus de Nazaré, o corpo, o documento não tinha validade. Amém, meus amados? Estamos entendidos? Podemos passar para a próxima passagem. Livro de João, versículo 14. Versículo 14, do 1 ao 6. Versículo 14, João 14. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Essas palavras seriam de Jesus de Nazaré. João só relatou aqui, né? Credes também em mim. Na casa de meu Pai, né? Que os crentes acham que lá no céu vai ter casa de ouro para eles morar. Todo mundo quer uma casa de ouro. Aqui nessa terra, ele nunca fez um pequeno esforço para comprar nem que seja um barraquinho para morar. Mas lá no céu, quer uma casa de ouro, né? sem esforço nenhum. Então vamos aqui. Na casa do meu pai, na casa de meu pai, você vê, só por aqui, meus amados, nós já vemos que são dois. Jesus de Nazaré falando sobre o Pai. Então, se fosse um só, ele dizia, na minha casa há muitas moradas. Mas ele está dizendo, na casa de meu Pai. Mas não acabou não. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou, né? Eu vos teria dito, se assim não fosse, ele teria dito, pois vou preparar-vos lugar, não tinha preparado depois da morte tudo, né? Ele acessou os céus, ia preparar lugar, mas não acabou não, vou preparar lugar. E quando ele for vos preparar lugar, na casa do meu pai, vê que ele falou aqui no versículo 1, não se turbe vosso coração na casa do meu pai, vê com afirmamento, há muitas moradas. Mas ele está dizendo aqui que vai preparar, meus amados. Ele está falando que vai preparar. Depois dele dizer que afirma que há muitas moradas na casa de meu pai, ele está dizendo que vai preparar a morada ainda. Você vê? Vos preparar lugar. Voltarei, né? E ele voltou no ano 70. Voltarei. Cadê onde eu parei? Voltarei e vos receberei para mim mesmo.
já não é para o Pai, para mim mesmo. Você vê? Você tem que tentar entender o diálogo entre Jesus de Nazaré, aquele povo que estava assistindo ele, estava ouvindo ele, e o Pai. A conversa entre esses três grupos aí, de Jesus de Nazaré, o povo que lhe ouvia e o Pai. Você vê que se você atenta pela sua mente, você vai ver que era o mesmo, Jesus de Nazaré era o corpo, mas era Deus dentro dele falando. Ali era apenas um corpo, né? Mas foi esse corpo que Deus usou para pagar a transgressão dos pecados do povo judeu, e não nosso, nem meu nem você, mas do povo judeu. Para mim mesmo, para que onde eu estou, preste atenção na palavra, para que onde eu estou, estejais vós também. Estejais vós também. Então, qual era a casa que ele ia preparar? Hoje, a casa, se você perguntasse para os judeus naquela época, a casa do pai dele seria o templo lá em Jerusalém. Mas o templo ruiu, foi derrubado. E a casa de Deus hoje somos nós. Então o que é que ele está dizendo aqui? Na casa do meu pai é muitas moradas. É muita casa do meu pai, é muitas moradas. E ele ia estar em quê? Em todas. Então hoje Cristo está em mim, está em você, está em todos nós. Que foi a casa que ele foi preparar, né? Esteja vós também. 4. E vós sabeis. Ele estava conversando com os discípulos ali. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. A própria Escritura falava do caminho de Jesus de Nazaré. É que o povo não esquece, lê um versículo, esquece o outro, né? É como se tivesse uma borracha dentro da cabeça deles que vai apagando. Mas a própria Escritura, ela falava que Jesus, o Messias ia vir, ia ser o quê? Crucificado. A própria Escritura falava isso. E qual era o caminho dele? A cruz. O caminho ainda velho. O caminho ainda velho, na velha aliança. Era um judeu que estava falando isso aqui, que ele era o caminho. Então o caminho que Jesus está dizendo que ia, era velho ainda e morto. Que ele morreu lá, findou-se lá. Então, seria o caminho de quê? Da cruz. Então, se nós formos seguir a Jesus de Nazaré, um judeu, como as religiões leva a igreja a ser judia, elas vão parar onde? Mortos numa cruz. Porque era o velho caminho. E o velho caminho, o caminho dele aqui, foi até onde? Até a cruz. Então, meus amados, nós temos que ler a Bíblia, mas com discernição, né? Pondo o nosso raciocínio para trabalhar. Não adianta só ler. Ler tá até papagaio sabe ler. Sabeis o caminho para onde eu vou? Para onde ele foi? Para a cruz. Versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vai. Não sabemos para onde vai. Mas
não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Como saber o caminho se nós não sabemos para onde tu vai? 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, uma velha aliança ainda. Eu sou o caminho. O caminho da onde? Da cruz. Foi lá que ele pagou. Eu sou o caminho. O caminho, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí presta atenção aqui. Ninguém vem. Aqui não está dizendo ninguém vai. Porque se Deus não tivesse ali, naquele corpo, se Deus não tivesse encarnado naquele corpo, qual era a palavra aqui? Ninguém vai ao Pai. Ninguém vai. Mas aqui, já está dizendo ninguém vem ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Senão por mim, porque o Pai estava naquele corpo. O Espírito estava encarnado naquele corpo. Né? Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra não diz vai. Né? Ninguém vem ao Pai. Até o 6 nós ia ler, né? E o 7 eu vou ler, o 7 só por ler, mas você também pode continuar seu estudo aí. Se vós me tivesse conhecido, presta atenção. Se vós tivesse me conhecido, aquele povo devia ter conhecido o Jesus de Nazaré, o corpo. Aí ele sabia discernir, né? Bem, se eu conheci o corpo e Deus, ele é espírito, então o Deus está aí dentro de ti. Mas o povo não tem raciocínio, principalmente os religiosos de hoje. Se vós tivesse me conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Então, vocês me conhecem o meu corpo e vão conhecer, então, tem de conhecer o meu Pai que está em mim. Foi assim que ele disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então os dois eram dois em um só corpo. Não era que os dois eram um só, eram dois, mas num só corpo. Mas sempre foi dois. O povo só viu o corpo. Como os crentes hoje só vê o corpo, né? Não conhece Deus. Tinha conhecido também, conhecereis também o meu Pai. Desde agora o conhecereis. E tende visto. Ou seja, o que é que ele queria dizer para aquele povo, para aquele discípulo? Eu sou o corpo, mas o Pai está em mim. Era isso que ele tentou explicar para aquele povo, né? E Mateus no capítulo 5, Mateus 5, no versículo 17. Versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei. Porque quando nós falamos que o Cristo ressuscitado aboliu a lei, acabou com a lei, os religiosos dizem que não. Por quê? Porque eles leem isso aqui, eles só enxergam o corpo, e não foi o corpo que revogou a lei, foi o Espírito, foi o ressuscitado, né? Não penseis que vim revogar a lei. Eu não vim. Eu sou um judeu. O que é que ele está dizendo com isso aqui? Eu sou um judeu. Eu tenho que cumprir a lei. Eu não vim revogá-la. Mas o Espírito, quando ressuscitou, disse: basta.
Acabou, está acabado tudo isso aí. Toda essa pouca vergonha que Moisés inventou aí está acabado. Não vim revogar a lei, ou os profetas. Então ele não veio revogar nem a lei nem os profetas, né? Não vim para revogar, vim o quê? Vim para cumprir. O que é que está escrito na Escritura? Que não passaria um tio da lei se alguém não cumprisse ela, né? E quem foi que cumpriu? Ele. Cumpriu a lei. Cumpriu a lei, então a lei podia passar. Então, o carne cumpriu, o espírito anulou. Amém, meus amados? Livros de Gálatas. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Então, Jesus de Nazaré vivo, com o testamento, né, mais vivo. O testamento, a todas as promessas que Deus tinha para o povo, inclusive nós, foi dada direto para os judeus ou para nós? Não, foi dada para o Jesus de Nazaré. Como ele morreu, nós somos co-herdeiros em Jesus de Nazaré, né? Difere do escravo, posto que é ele Senhor de tudo. Amém? Então, um testamento só tem validade depois da morte. Jesus de Nazaré, quando falou que ele era o caminho velho ainda. O novo caminho só depois da morte, quando o testamento teve poder. Volta lá em Hebreus, no capítulo 9, versículo 16 e 17. Versículo 16 e 17. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Onde há um testamento, há necessidade que o testador morra. Então Jesus de Nazaré, vivo, cumprindo a lei de Moisés, o caminho dele era novo ou era velho? Era velho. Mas havia necessidade de um novo caminho, um novo testamento. O testamento ia ter poder após a cruz. Amém? Versículo 17. Pois um testamento só é confirmado. Os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, Atos dos Apóstolos, eles falam da vida de Jesus de Nazaré ou falam da morte? Fala da vida. Então não há testamento. Não há testamento. O testamento só é testamento depois da morte. E esses 5 primeiros evangelhos falam o quê? Da vida de Jesus de Nazaré. O velho caminho ainda, onde Jesus estava. Num velho caminho ainda. Pois um testamento só é confirmado no caso de morte, visto que de maneira nenhuma tem força de lei. Então, quem era a lei que tinha força com Jesus de Nazaré vivo? A lei de Moisés. A lei de Moisés. Tem alguma dúvida nisso aí, meus amados?
Força de lei. Enquanto vive o testador. Os 4, 5 primeiros evangelhos fala de quê? Fala da vida, não fala da morte. Fala do que ele fazia, não fala da morte. Amém, meus amados? Segundo aos Coríntios, volta um pouco. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Versículo 17. Ora, o Senhor, isso tem crente por aí que morre na cruz, ele faz um gato morto miar, mas ele não quer crer, ele não crê que o Espírito é o Senhor. Por quê? Eles ouvem a história de Jesus de Nazaré, o carne. Aquele carne que ninguém viu o Espírito nele, via só a carne. Ninguém via os feitos do Espírito, via a carne operando. Por isso está dizendo aqui, ora, o Senhor é o Espírito. E onde está? Onde está? Não é qualquer um. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Onde está o Espírito do Senhor? Mas os religiosos só enxergam Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré, o histórico conta que alguém viu ele. A história não conta que alguém viu o Espírito. Amém, meus amados? Lucas, volta um pouco. Lucas, capítulo 24. Lucas 24, nós vamos ler do 13 ao 23. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para o mar. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia, aonde o povo se encontrava ali para falar de Jesus de Nazaré, de Deus até mesmo, né? Uma aldeia chamada Emaús. Aqui acontecia aqui um maior evento na história humana. Deus mesmo com esses 2 homens aqui, frente a frente aqui. E eles sem conhecer. É o mesmo que nós vimos nas religiões. As religiões falam de Deus, adora a Deus, ama a Deus, mas não conhece a Deus. Quando você pergunta quem é o teu Deus, é lógico, Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré nunca foi Deus. Meus amados, pelo amor de Deus, Jesus de Nazaré nunca foi Deus. Ele estava com o poder de Deus. Deus tinha entregado o poder para ele, mas tinha um tempo de vencimento. E nós vamos chegar lá. Presta atenção nisso que eu estou te falando. Nós vamos chegar lá. Tinha um tempo de vencimento. Então, Jesus de Nazaré nunca foi Deus. Chamado Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, 14, ia conversando a respeito das coisas sucedidas, né, do sacrifício de Jesus. 15, aconteceu que, enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Um detalhe aqui, meus amados,
presta atenção, 2 homens que viviam com Jesus de Nazaré, presenciaram o seu sacrifício, que ficou todo machucado, né? E 3 dias depois, esses homens já não conheceram Jesus. Você vê, Deus, ele se transforma no que ele quer, no corpo que ele quiser. No corpo que ele quiser. É impossível, meus amados, você viver comigo, você sempre viveu comigo, andou comigo, viu o meu corpo do jeito que está aqui agora, e por conta de muitos ferimentos, você viu meu corpo do jeito que está agora, viu meu corpo todo ferido, você presenciou os 2 corpos, o ferido e o são, como eu estou aqui, né? 3 dias depois, os camaradas já não reconhecem. Já não reconhecem. Você vê? Deus no corpo de Jesus, aquele corpo que foi machucado, e agora ele está aqui num corpo de novo. Num corpo de novo. Não se sabe se era o mesmo corpo, ou ele se fez, ele arrumou um corpo, sei lá. Deus pode todas as coisas. Mas vamos considerar que era o corpo de Jesus. Pelo próprio, discutia, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles ali. Agora já não são 3, não todos andando ali, batendo papo, os 2 batendo papo e Jesus só ouvindo. 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos. É exatamente o que tem acontecido no meio religioso. Os olhos dos religiosos estão impedidos de conhecer Deus de fato, de verdade. Estão impedidos, né? Impedidos de... Você vê, meus amados, eu vou falar mais, eu vou comentar mais sobre isso. Tenha paciência que até meia-noite é dia. 2 homens que viveram com Jesus de Nazaré, 3 dias depois, não reconheceram. Agora você imagina uma multidão de crente que nunca ouviram ele nem com o corpo sadio e nem com o corpo machucado, ferido das chicotadas que levou. Mas mesmo assim, eles fazem um gato morto miar, mas diz que Jesus de Nazaré é Deus. Aqui está mostrando que não é, né? Impedido de reconhecer. Impedidos de reconhecer. As religiões estão impedidas de reconhecer Deus, porque elas só reconhecem Jesus. Jesus, já acabei de falar, Jesus nunca foi Deus. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhas? E eles pararam entristecidos, né? Com tudo aquilo que eles presenciaram. E disse: um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único porventura que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Tu és o único que, se tu não estava lá, quando aquele homem estava sendo chicoteado, pelo menos você ouviu falar. Mas ele perguntou: de que você está falando? Parece, né? E é da mesma forma que os crentes vivem hoje, impedidos de reconhecer Deus. Nos últimos dias, 19, nós vamos ler até o 23, ele lhe perguntou: quais coisas aconteceu? Eu não estou sabendo de nada.
não ouvia, se Jerusalém todo era o que falava, e ele, quais? É um pouco irônico, né? Quais? E explicaram. O que aconteceu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e a crucificaram. 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. 22. Sucederam. E verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido. Você vê só os homens? Não, meus amados, é demais o que você vê. Por uma coincidência que nós vemos esse retrato aqui nas religiões de hoje. É uma coincidência, né? As mulheres, ele já tinha ouvido falar que as mulheres foram lá na cova e ele não estava lá. Mas mesmo assim, duvidaram, não reconheceram. Surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, 23, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo, terem tido uma visão de anjos, né? Uma visão de anjo, mas não foi uma visão, foi uma realidade. Uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E ele, sabendo de tudo isso aqui, ainda não reconheceram. Até o 23, né? Que nós ia ler só até o 23. É o retrato da igreja de hoje, que não conhece Deus. Por mais que as escrituras, os evangelhos, os mostrem quem é Deus, porque tanto as escrituras, o Velho Testamento, junto com o Novo Testamento, mostra quem é Deus e quem é Jesus de Nazaré. Cada um tem o seu papel. Eu não estou aqui desclassificando Jesus de Nazaré. Eu reconheço o lugar de Jesus de Nazaré. Eu reconheço que ele era um grande profeta. Pela carne era filho de Deus, né? Foi porque Deus o criou. Não foi gerado do homem e da mulher. Então, não deixa de ser filho de Deus. Mas quando eu não quero entrar nesse assunto, mas quando nós entramos com uma pesquisa sintática, nós detectamos que filho não era um ser, era o quê? Uma manifestação. Porque ele mesmo falou, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então quem era o filho ali naquela história? O pai estava se passando por um filho, no papel de filho. Porque para Deus não seria capaz ele, sendo espírito, aparecer aquele espírito voando, entrando no meio de um, entrando no meio de outros. Só assim eles iam reconhecer. Mas como isso não aconteceu, eles só reconheceram quem? O corpo. Jesus de Nazaré. É como a igreja aceitou o corpo como sendo Deus. Amém, meus amados? Volta lá, pula lá para Colossenses.
Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Versículo 13. E a vós outro, que estavas mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando ou parcelando? Porque se ele perdoou todos os nossos delitos, como que eu hoje posso ter delito? Se ele perdoou. Da onde saíram esses delitos? Se eu morri com ele, ressuscitei com ele. A igreja, ela faz um gato morto miar, mas não acredita nessas grandezas da graça de Cristo. Vamos ler o 14, versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, cancelou quanto que eu devo mais para Deus? Não devo nada. Por que eu vou ter que dar dízimo? Vou ter que fazer sacrifício, fazer oferta, se eu não devo nada para ele? Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Nós quem? Paulo e aquele povo lá. Contra nós. E que constava de ordenança. A Santa Ceia, que é Páscoa, não é... Aqui não tem Santa Ceia. Aqui tem Páscoa. A Santa Ceia da Páscoa era uma ordenança? É, ele cancelou. Ele cancelou. O dízimo era uma ordenança? Era, ele cancelou. Porque está escrito que foi cancelado, né? Ele cancelou. O qual nos era prejudicial, removeu ou não removeu? Aqui está escrito que removeu. Removeu inteiramente, sem deixar nada para o homem fazer. Encravando ou na cruz, encravando-os na cruz. Amém, meus amados? Efésios, capítulo 2. Efésios 2, versículo é isso mesmo? Do 12 ao 15. Efésios 2, do 12 ao 15. Versículo 12. Naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Essas eram as nossas condições. Paulo falando aos Efésios, né? Separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa. O gentio não tinha promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora, em Cristo, não é em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o velho caminho. E o novo é Cristo. Mas agora, em Cristo Jesus, né? Em Cristo Jesus, falando do Espírito e do corpo, em Cristo Jesus, vos que antes estava longe, foste aproximado. Vocês não foram lavados, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. 14. Porque Ele é a nossa paz, não é a nossa guerra. A nossa paz, o qual de ambos fez um só cristão. Então, espiritualmente, todo mundo é cristão. Agora, na carne, no corpo, judeus continuam sendo judeus e gentios, que somos nós, estamos incluídos, continuamos sendo gentios. Amém, meus amados? Volta lá em Hebreus. Hebreus 6. Tem mais 3 passagens aqui.
Eu já estou com 50 minutos. Hebreus 6, versículo de 1 a 3. E por isso, pondo-se à parte os princípios, no princípio, meus amados, quem era? Jesus de Nazaré, o carne, o velho caminho. No princípio, por isso, pondo de parte os princípios elementares. Quem eram os princípios elementares aqui? Jesus de Nazaré, no velho caminho. Elementares da doutrina de Cristo. Os princípios da doutrina de Cristo começou com quem? Com Jesus de Nazaré, um velho caminho. Ele morre, aparece Cristo, um novo caminho para nós seguir. A doutrina de Cristo, deixando-nos levar para o que é perfeito. Quem é perfeito nessa história aqui? O Cristo ressuscitado. Para o que é perfeito, não lançando de novo. Você não faça isso. É o que Paulo pregando aos Hebreus. Você não faça isso. Não lançando de novo. A base de quê? De arrependimento. Você precisa se arrepender. O que Pedro e o que Tiago e que João pregava. Se arrependei, povo, se arrependei. Mas o Espírito, através de Paulo, dizendo aqui, não lançar de novo a base de arrependimento, porque eles não tinham mais do que se arrepender. Não tinha mais do que se arrepender. De obras mortas, arrependimentos de obras mortas e da fé em Deus. Então lascou aqui, né? Não é para ter mais fé em Deus. E o próprio Evangelho diz que 3 coisas passou: a fé, o amor e a esperança. E Paulo pregando aos Hebreus aqui para não ter mais fé em Deus. Mas só que essa fé aqui é uma fé meritória. Aqui era a fé que eu tinha com Deus. Hoje, Deus me deu fé. A minha fé não é minha mais. É de Deus. É um dom. Aqui é uma fé meritória. E a fé que eu tenho hoje é uma fé dom. Amém, meus amados? Versículo 2. O ensino de batismo, meus amados, é para batizar ou não é? Aqui está dizendo que não é para batizar. Por quê? O batismo foi na cruz. Foi no sangue. Uma vez que eu batizo você com água, eu estou blasfemando do sangue dele. Amém. E o ensino de batismo, e o quê? E da imposição de mãos. E é o que os crentes sabem fazer. Depois do culto, faz aquela fila para o pastor impor as mãos sobre a cabeça deles. Da imposição de mãos, cadê nós paramos? Deus, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, porque nós já ressuscitamos, nós já estamos ressuscitados, meus amados. Quando essa carne tombar, o Espírito não vai tombar com ela, o Espírito sobe. Amém. Ressurreição dos mortos. E o que? Do juízo eterno. É que os crentes pegam. Mas quando você morrer, você vai passar pelo juízo. Você vai passar pelo juízo. E o Evangelho diz, não, vocês não vão passar pelo juízo. Vocês têm que parar com isso aí. 3. Isso faremos se Deus permitir. É lógico que Deus não vai permitir. Que Deus mesmo falou que não se comprazia em quem regressasse atrás, em quem voltasse para trás, em quem se arrependesse, né, e voltou do caminho. Se Deus os permitir, Deus não vai permitir. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5,
paciência. Capítulo 5, versículo, nós vamos ler do 15 ao 17. Versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E como que eles conheciam Deus, meus amados? Me ajuda aí. Segundo a carne. Como é que os crentes conhecem Deus, meus amados? Me ajuda aí. Segundo a carne. Mas o Evangelho está mostrando aqui, dizendo, vocês não vão conhecer Deus mais segundo a carne. Porque Deus não está mais naquela carne. Deus, ele não tem mais um corpo carnal. Deus, ele voltou ao seu lado espiritual. Ele é espírito. Ele era, foi e é e sempre será um ser espiritual. Mas no velho caminho, ainda, ele era o quê? Ele estava onde? Estava no corpo. E era para nós conhecer, Jesus de Nazaré como Deus, como carne, ou é para nós não conhecer mais como carne? E está dizendo, para nós não conhecer mais como carne. E se antes conhecemos Cristo, o Espírito, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, segundo Jesus de Nazaré, já agora não conhecemos deste modo. Amém, meus amados? A palavra está bem clara aqui. Acontece que os crentes, eles não conseguem ler e nem entender. 17 também? 17. E assim, se alguém está, tem uma possibilidade aqui, né? Se alguém está, porque alguém não está. Se alguém está em Cristo, não é mais em Jesus de Nazaré, no velho caminho, eu vou traduzir, se alguém está no novo caminho, é nova criatura. Se eu estou no velho caminho, como eu posso ser uma criatura nova? Se eu estou no velho caminho que era Jesus de Nazaré. Amém? Mas as coisas antigas passaram. O corpo passou dos crentes abestalhados. O corpo passou. Foi uma história. Vocês precisam conhecer o Deus histórico e o Deus verdadeiro. O Deus histórico era a carne, porque o Cristo estava nele, estava naquele corpo. Mas ele saiu daquele corpo, ele não está mais naquele corpo. E nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram nova. Um novo caminho, depois da cruz, um novo caminho. Amém? Gálatas capítulo 2 ainda. Não, já leu? Deixa eu ver se eu já li isso aqui. Eu acho que eu já li esse Gálatas aqui, não? Vamos ler. Gálatas 2, versículo 20 e 21. Versículo 20. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho do Homem, né? Eles vivem pela fé no Filho do Homem, porque ainda eles viviam aqui no reinado de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré aqui, mesmo já tendo morrido, mas o poder estava com ele ainda. Ele não tinha devolvido ainda o poder.
no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. É assim as condições dos crentes. Jesus, o Cristo, morreu em vão. Romanos, volta lá em Romanos, tem mais 3 passagens. Romanos 7, versículo do 1 ao 6. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Você vê que Paulo está falando com alguns judeus que tinham se convertido. Eram os judeus que conheciam a lei. Irmão, conhece a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Então, enquanto Jesus, no velho caminho, ele vivia, aquele povo estava ligado a ele, mas ele morreu. Enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. 3, vamos ler o 3? Vamos ler até o 6. 3, de sorte que será considerada adúltera. Essas condições da igreja nos dias de hoje, uma adúltera. Porque ela noivou com Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré morreu, ela casou com Cristo ressuscitado e está enamorada de novo com Jesus de Nazaré, uma prostituta. Igreja chamada de Cristo, uma adúltera. Viver a vida morrer, o marido, está ali o versículo 4, né? Cadê? O marido estará livre para a lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. E foi assim que aconteceu. A igreja ficou apenas noiva de Jesus de Nazaré. Ele morreu e a igreja casou com Cristo ressuscitado. Então, ela não pode voltar a noivar com Jesus de Nazaré, mas é o que ela faz. 4. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Pô, se eu morri para a lei, como que eu vou dar dízimo? Se eu estou morto para a lei, que era a lei que dizia que eu tinha pecado, como eu vou ter pecado? Mas, meus amados, por meio, relativamente à lei, por meio o quê? Por meio do corpo. Morreste relativo à lei no velho caminho, né? Por meio do corpo. Do corpo de quem? De Cristo. Você vê logo que é 2 pessoas aqui. É 2. Pelo corpo de Cristo. Quem era o corpo? Esse corpo tinha nome. Jesus de Nazaré. Pelo corpo de Cristo. Para pertencer o mesmo Jesus de Nazaré. É isso que está escrito? Não. Para pertenceres a outro. É para pertencer a outro, não é mais a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era o noivo, e o noivo morreu. A igreja tem que pertencer ao marido. Esse está vivo. Pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou. O Espírito ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Se você vive o caminho velho, Jesus de Nazaré, você não está dando frutos para Deus. Não está dando frutos para Deus. Para Deus você está morto. 5.
Vamos ler até o 7, 6, 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, o Jesus de Nazaré, que era a carne, segundo a carne, as paixões pecaminosas, Jesus venceu essas paixões, né? Jesus venceu essas paixões, os crentes não venceram. Essas paixões pecaminosas postas em realce o quê? A lei. Operava em nossos membros, no nosso corpo. A lei operava em nosso corpo, porque tudo que ia se fazer para cumprir a lei tinha que usar o corpo. Realce aos nossos membros, a fim de que frutifiquem para a morte. Então, no corpo frutificava para a morte. Versículo 6. Agora, depois da cruz, agora, porém, libertados da lei, ele morreu. O cara morreu. Então nós estamos libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos. Nós estávamos sujeitos o quê? Cumprir a lei de Moisés, sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito. Não é? Servimos de roupa longa, de cabelo longo, né? Sem brinco na orelha, sem usar a bermuda. É isso que nós vamos servir? Não, servimos em espírito e não na caducidade da letra. Amém, meus amados? Romanos ainda, no capítulo 11, já estamos terminando. Capítulo 11, versículos 5 e 6. Versículo 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, né? Hoje, no tempo deles, no tempos de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição, segundo o Espírito, segundo o que Deus quis, né? Segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, já não é pela lei, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Vamos ler o 7? Até o 6. Tem duas passagens. Volte em Hebreus. Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 20. Tendo, pois, irmãos, intrepidez, eu acho que foi o nosso começou, parece, né? Foi o nosso começou. Então, eu vou ler rapidinho. Tendo, pois, irmão, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus e pelo novo e vivo caminho. Agora nós vivemos no novo e vivo caminho, porque o outro era velho e morto. O ministério de Moisés era o ministério de morte, e vivo caminho. Nos consagrou pelo véu, pelo corpo, né? E pela sua carne. 21. E tendo grande sacerdote. Não leu 21? Não, 21 não. Você pode ler na sua casa. Eu vou ler. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. E aonde, a pergunta que eu faço é, aonde é a casa de Deus hoje? Somos nós. Então, ele é o nosso sacerdote. Amém, meus amados? E para nós encerrar hoje, volta lá em Gálatas, com todas as sortes de bênção, Gálatas 4, versículo do 4 ao 6. Versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher. Então, se o tempo não aconteceu, esse homem nunca nasceu ainda. Nascido de mulher, sobre a lei, velho caminho, sobre a lei. 5, para resgatar. E eu fico triste quando eu leio isso, porque eu vejo aproximadamente 60 milhões de crentes evangélicos
que não foram resgatados da lei. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E eu volto a dizer, eu fico triste quando eu leio esse versículo, porque eu vejo aproximadamente 60 milhões de crentes evangélicos que não são filhos, não foram adotados como filhos de Deus ainda. 6, vamos ler o 6. E por que sois filhos? Enviou Deus ao nosso coração o seu Espírito. Selou. Você é meu filho e ninguém pode tirar isso. Ninguém pode revogar. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, o Espírito da sua manifestação. Não quero entrar nesse detalhe. O Espírito da sua manifestação, né? Que clama, Abba, Pai. Amém? Então, meus amados, esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho que nos mostra quem é Deus, quem é Jesus de Nazaré e quem somos nós. Aonde Deus está, aonde Jesus de Nazaré está e aonde nós estamos. Qual foi o papel, qual é o papel de Deus? Qual foi, não é mais, né, que foi o tema da nossa ministração, qual foi o papel de Jesus de Nazaré e qual é o nosso? Amém? Quando você vive essa vida, você vive no reino. Você vive no reino, você vive um reino de Deus. Quando você assume a sua autoridade de filho, quando você assume essa filiação, você vive o reino de Deus. Assim mesmo como diz um cantor secular por aí, um grande cantor secular que diz: do que adianta você ter um paraíso e não ter amor? Os crentes não têm amor. Por isso que eles dizem que vivem no inferno, porque eles não têm amor. O próprio cantor secular, o nosso grande Roberto Carlos, falou isso, né? Não adianta eu viver, eu ter um paraíso, se eu não tiver amor para dar àquele necessitado. Amém, meus amados? Paz eterna a todos vocês, que vocês sejam abençoados por essa graça de Cristo, que tem nos educado, e através dessa educação nós recebemos as nossas bênçãos, nós vivemos esse reino aqui nessa terra, Deus nos dando a cobertura, né, e nos livrando de todo mal. Enquanto aqueles que não têm amor, esperam ir para o paraíso um dia depois da morte, nós aqui estamos se deleitando nesse paraíso, nesse reino de Deus aqui, que Ele nos trouxe para nós viver, e Ele nos dando toda a cobertura de Pai. Amém? Paz eterna e até quarta-feira. Eu não vou prometer que vou começar o nosso estudo quarta-feira, porque eu ainda tenho que passar limpo, mas talvez, se eu tiver tempo, eu começo. Amém? E tiramos o mês de outubro inteiro, só falando, mostrando que o Deus dos crentes da religião não é o Deus da Bíblia. Amém? Tenha uma boa semana e durma que nem os anjos. Amém? E até lá.